Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal atraído pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Deus seja louvado aí pela sua vida, por tudo aquilo que você tem vivido e experimentado, né? A palavra é o sentido da nossa vida, é o que motiva tudo em nós. Bem, hoje, basicamente, nós vamos refletir sobre uma frase do Evangelho. Hoje a gente vai trabalhar de maneira diferente, né? Mas teve uma frase do Evangelho nessa liturgia de hoje que mexeu assim bastante comigo, me levou a pensar e refletir sobre muitas coisas. Jesus, ele tá questionando os seus discípulos, né? Jesus está questionando os seus discípulos de quem ele é. É como se fosse uma prova. Sabe quando você, no meio do curso, assim, você precisa fazer uma avaliação geral? Ou quando, eu lembro que quando eu trabalhei, né? Quando eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, todo final de ano a gente tinha uma avaliação. Então a gente sentava com a chefe e aí nós avaliávamos o nosso trabalho, né? Você se autoavaliava, você avaliava a equipe e ela também te avaliava dentro daquilo que era esperado. Eu vejo Jesus fazendo mais ou menos isso, avaliando em que pé está assim, a vida e o trabalho dos seus discípulos, né? Em que pé está o conhecimento dos discípulos. Porque ele vai perguntar, quem dizem os homens ser o filho do homem, né? Quem dizem os homens que eu sou, né? E aí, o povo eles vão trazer aquilo que eles escutaram do povo. Aquilo que o povo fala não são respostas erradas. A gente não pode considerar que o povo errou quem Jesus é. Mas o povo falou baseado nas referências que eles tinham. E eu queria que você guardasse essa palavra, referência. O povo falou relacionado às referências que eles tinham. Porque as atitudes de Jesus se equivaliam, eram equivalentes, pela experiência da palavra de Deus, à vida de Elias, que foi um grande profeta, que fez milagres, que reconduziu o povo. A vida de Jesus era equivalente à vida de Jeremias, um grande profeta, que deu a vida pelo povo. E não estava na Sagrada Escritura, mas era do convívio próximo daquele povo, a vida de João Batista. Porque ainda não tinha sido escrito o Evangelho, né? Então, o Evangelho estava sendo formado no coração dos discípulos ainda. Então, mas o povo conhecia João Batista, tinha convivido com ele. Então, também se assemelhava a João Batista, né? Que pregava o Evangelho, reconduzia o povo. Mas a gente pode ver que a resposta não está totalmente errada, porque todos esses homens foram profetas que anunciaram a palavra, reconduziram o povo, chamaram a conversão. Mas principalmente, uma coisa muito importante, todos esses homens sofreram por amor a Jesus. João Batista perdeu a cabeça. Elias se isolou porque foi perseguido, ameaçado de morte por Jezabel. E Jeremias foi apedrejado, falaram mal dele, fizeram fofoca, construíram uma cisterna para jogar ele dentro. Então, tem muitos elementos que dizem respeito à vida de Jesus ali. Só que não diziam a verdade mais profunda. Eles não haviam alcançado o mais profundo da história. E aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro dá a resposta correta. Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A diferença aqui é que o povo quase acertou,
mas não chegou no elemento principal porque não tinha intimidade com Jesus. Agora, Pedro, pela intimidade com Jesus, ele acertou a resposta. Isso aqui é um elemento muito importante para nós. Porque, às vezes, situações da nossa vida estão quase certas, mas falta a intimidade com Jesus para a gente chegar no ponto ideal. Talvez na sua vida, no seu trabalho, você esteja quase certo sobre algumas realidades. Mas se não tem Jesus diante dos seus olhos, se não tem uma intimidade com Jesus, falta conteúdo para a resposta. Talvez nós estamos ficando na média ou sendo reprovados porque está faltando Jesus ali no conteúdo da minha resposta. Então a gente precisa colocar Jesus ali no conteúdo das nossas respostas para que elas sejam mais profundas. Se falta Jesus ali naquele contexto, eu não vou ser eficaz. A minha resposta não vai ser eficiente. Eu não vou alcançar o objetivo real, verdadeiro e mais profundo. Outro elemento eu falei que era referência, né? Referência, o povo usa a referência da palavra de Deus, o povo usa a referência daquilo que eles conviveram. Hoje, um grande problema é que a gente tem vivido numa sociedade sem referências. Por exemplo, antigamente, eu fico falando sempre de antigamente, né? Tô ficando velho. Mas antigamente, nós tínhamos referências. Então as pessoas, elas decidiam a vida, as pessoas, elas tomavam as decisões, as pessoas, elas escolhiam as coisas baseado em referências. O pai, a mãe. Só que hoje pai e mãe não são mais referência para ninguém. Porque pai e mãe não tem mais postura, não são presença. Então a sociedade, ela tem ficado cada vez mais sem referências, sem um modelo a se seguir. E aí nós vamos vendo os nossos jovens, adolescentes e as crianças, a referência deles hoje é a internet. E aí você vê um jovem, um adolescente, que sabe fazer uma dancinha, mas não sabe ler direito. Um jovem, um adolescente, que faz 6-7 ou Farma Aura, mas não sabe a tabuada, não sabe o que é o sujeito de uma frase, não sabe conjugar direito um verbo, porque nós estamos perdendo as referências da vida. Uma outra coisa, que hoje, e nessa época de eleição é complicado falar, porque isso se tornou campanha partidária, mas quando eu estava na escola, a gente aprendia a cantar o hino nacional, a cantar o hino da bandeira. Nós formávamos, nós tínhamos referência de disciplina. Hoje na escola, eu vejo os moleques na rua, as meninas, nem uniforme eles usam para ir para a escola. Na minha época, tinha disciplina, referência, tinha uniforme. Senão, eu lembro da minha diretora do colégio, se você chegasse fora do uniforme ou chegasse com um tênis de uma cor esquisita, você não entrava. Porque era sapato preto, ou todo preto ou todo branco para entrar na escola. Hoje os moleques vão de chinelo. Então, a gente tem perdido referência, a gente tem perdido disciplina, a gente tem perdido ordem das coisas. O povo errou a resposta, mas eles acertaram nas referências. Porque João Batista, Jeremias e Elias foram precursores de Jesus. Precursores no sentido de serem referência. Ditaram o ritmo, sabe? Ditaram o ritmo de também como Jesus deveria viver. E hoje a gente não tem mais isso. Não tem ritmo a vida. Cada um escolhe o seu e segue e vive. Por isso que tudo gera desordem. E é interessante que esses dias eu estava rezando e Nosso Senhor falava ao meu coração que tem faltado, e falava especificamente na minha vida, que tem faltado muito na minha vida às vezes a virtude da ordem. E a virtude da ordem, ela é mãe da virtude da justiça e mãe da virtude da religião. Então, ou seja, uma sociedade que não é ordenada, não tem ordem nas coisas, no que vive, no que se faz, as pessoas vão ter dificuldade de viver religião, de viver uma religiosidade. Então, por isso é essa bagunça.
e vão ter dificuldade de ver a justiça. Por isso tanta injustiça, tanta loucura, tanta maluquice. Então olha o percurso que a gente está fazendo, sabe? E tudo começa porque nós perdemos as referências. Então nós precisamos voltar às referências. E qual deve ser a referência na nossa vida? Em primeiro lugar, Jesus. Um pai, uma mãe, um bom trabalhador. A primeira referência tem que ser Jesus. E qual é a referência de Jesus? Amar e sofrer. Que é outra coisa que a gente está querendo deixar de fora. A gente tem perdido a referência. A gente não tem vivido uma vida no caminho do amor. A gente não tem vivido uma vida no caminho do sofrer. A gente quer parar de sofrer. A gente quer que o Senhor tire o sofrimento. A gente quer que o Senhor tire as lutas. Mas a referência de Jesus não é outra. A referência de Jesus é a cruz. Qual é o sinal mais forte de Jesus? Toda a sua vida caminhou para a cruz, foi para a cruz e passou por ela. Essa é a referência. Então a minha vida precisa ser caminhar para a cruz, subir na cruz e ressuscitar depois dela. Eu destaco também porque eu acho muito importante essas três figuras dessa frase, né? Uns dizem que é João, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias. Eu acho que João Batista era um cara que representa para nós a identidade. Porque João Batista vai dizer o texto sagrado que Herodes gostava de João. João, talvez, se ele tivesse mudado o jeito dele, ele teria conquistado Herodes ainda mais e teria sido solto da prisão. Se ele tivesse dito em determinado momento, não, Herodes, não é bem assim não, tá tranquilo, Herodes, fica assim mesmo. Se ele tivesse deixado levar pelo respeito humano, pelo medo, pela insegurança, se ele quisesse agradar Herodes. Mas em momento nenhum João Batista quis agradar Herodes porque João sabia quem ele era. João era identificado com o que ele fazia. E hoje a gente tem problemas muito sérios de identidade. Eu tô muito mexido com isso já há muito tempo, né? Desde muito tempo, vou falar desde muito tempo, a gente tem conversado, assim, os padres, de maneira especial da turma, tenho conversado muito com o padre Wallace, né? Sobre esse tema da identidade. Porque nós temos vivido uma vida no seguinte esquema. O esquema do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tem se tornado muito mais presente na nossa vida cristã. Então, eu muitas vezes tenho vivido uma vida onde, né, e aí a gente vê por aí, a pessoa, ela prega, a pessoa, ela é um bom coordenador de pastoral, a pessoa, ela é um bom fiel na igreja, mas é só ali na igreja. Fora da igreja, ela vive uma outra vida. Fora da igreja, ela faz outras coisas. Fora da igreja, ela esquece até quem ela é. Isso é um problema de identidade. Porque a gente precisa ser o mesmo todo tempo, em todo lugar. Então, se eu sou cristão na igreja, na minha casa, no meu trabalho. Porque tem muitas pessoas que têm vivido assim. Eu sou cristão na igreja e na minha casa. Mas no trabalho, tem meus colegas de trabalho, né? As pessoas não vão me entender. E aí eu começo a mudar para ser aceito. Eu começo a mudar para me encaixar. Isso é falta de identidade. Isso é crise de identidade. Ontem, eu estava num determinado lugar e estava conversando com algumas pessoas. E aí uma senhora veio conversar comigo que ela estava muito aflita porque ela não sabia o que fazer com a filha, porque ela estava com medo de corrigir a filha, porque ela não queria desagradar a filha e não ser amiga da filha. Aqui tem uma crise de identidade, porque ela é mãe e não amiga. A gente tem confundido muito isso. E quando eu quero ser amiga e acabo esquecendo meu papel de mãe, eu não corrijo. Eu deixo as coisas frouxas. Eu deixo de ser referência para essa pessoa. Quando um pai, um chefe no trabalho... Porque, por exemplo, o chefe no trabalho, ele não precisa ser estúpido, mas ele precisa ser rígido. Ele precisa dar a direção. Ele precisa ditar o ritmo. Se o chefe no trabalho quer agradar todo mundo e não dita o ritmo, vira uma bagunça, vira uma desordem. Se um chefe no trabalho não dita o ritmo, ele agrada todo mundo,
mas a produtividade vai ser impactada. Da mesma forma, se uma esposa não assume o seu papel de esposa e não tem identidade de esposa, porque a esposa quer ser mãe do marido, a esposa quer ser filha do marido, a esposa quer ser amiga do marido, o marido quer ser patrão, a mãe quer ser amiga, o pai quer ser sei lá o quê. A família perde produtividade. O que é perder produtividade? A família deixa de caminhar para o céu. A família perde produtividade, perde sentido de céu. Então nós precisamos ser pessoas identificadas, com identidade. A mesma coisa também. Eu não tenho identidade cristã quando, por qualquer motivo, eu não vou para a igreja. Eu não tenho identidade cristã quando a oração não é prioridade na minha vida. Eu não tenho identidade cristã quando eu sou uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Eu não tenho identidade cristã quando eu não quero sofrer. Porque identidade cristã são 3 coisas: sofrer, lutar e converter. Se eu não tenho intimamente esses 3 verbos na minha vida cristã, eu não tenho identidade cristã. Ou seja, eu não sou cristão de verdade. Sofrer, lutar e converter. Isso precisa ficar muito claro para nós. Sofrer, lutar e converter são 3 palavras de ordem para eu identificar se eu tenho uma identidade cristã verdadeira e enraizada em mim. Senão eu tenho que me converter para chegar no processo da conversão. Talvez a sua identidade cristã esteja desajustada. Então está precisando ser ajustada aí. Tem que apertar alguns parafusos, algumas coisas. Quando a gente olha para Elias, a gente vê em primeiro lugar aquele que queria fugir das situações, né? Elias é o profeta ali que queria fugir das situações, mas de maneira especial ele queria fugir e também colocando a culpa no outro. Elias teve medo ali de assumir o BO dele. Cara, Deus deu ordem para ele matar os 450 profetas. Deus ia deixar Jezabel matar ele? Claro que não. Mas ele foi inseguro. Ele olhou para si. Elias também fugiu, dizendo: ela vai me matar, o que ela vai fazer comigo? Sabe quando a gente quer colocar a culpa do nosso pecado no outro? Quando a gente quer justificar o nosso pecado por causa do outro? Foi o outro que me xingou primeiro, foi o outro que falou primeiro, é porque o outro... Aqui tem um elemento importante. Nosso Senhor vai atrás de Elias e vai dizer para ele: levanta e come. Nosso Senhor vai colocar tudo na conta de Elias, como responsabilidade primeira de Elias. Porque o que acontece é que uma pessoa chata que te irrita, o problema não é a pessoa, o problema está em você. Porque o que mata não é o que vem de fora, mas é o que já está dentro. Não é o que está de fora, mas é o que está dentro. Então, por exemplo, tem uma pessoa aí que reclama que os cachorros da rua, da vizinha, não sei o que, irritam ela. O problema não é o cachorro. O problema é você. O cachorro não pode se converter, mas você pode. Você pode se converter e parar e mudar. Porque quando o cachorro late, quem está xingando e se estressando é você. Então, quem tem que se converter é você. Olha aí o sofrer, que me incomoda, o lutar, porque eu não vou falar mais dessas besteiras, e o converter. Identidade cristã sendo formada. Também a gente vai ver Jeremias, que Jeremias era o profeta da resiliência. Resiliência é resistência, né? É aquele que perseverou até o fim. Jeremias foi açoitado, foi abandonado, falaram mal dele, quiseram bater nele, jogaram ele numa cisterna. Mas Jeremias não deixou de fazer o que era essencial. Jeremias não mudou o foco. Jeremias não foi para outro lugar. Jeremias permaneceu com o Senhor. Então, diante das lutas da vida, diante das tribulações, das situações difíceis, daquilo que pesa, daquilo que não condiz, permaneça fiel com o Senhor. Acho que esse é o grande segredo e o grande sentido da vida. Permaneça fiel com o Senhor. Porque os que perseverarem até o fim serão salvos. Então não dê desculpa de que o outro é difícil,
que você errou pelo outro, assuma a sua culpa e a sua responsabilidade. Seja responsável com o seu processo de conversão. Assuma a sua identidade cristã e viva o sofrer, o lutar e o converter. E não desista, persevere até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.